Olá pessoal, meu nome é Júnior, pastor Júnior da igreja Força e Paz, Ministério Indaiatuba. Eu quero compartilhar nesta oportunidade com você uma palavra, se encontra no livro de Lucas capítulo 8, deixa-me ver aqui, Lucas capítulo 8, no verso 40 em diante, o texto da palavra de Deus que fala sobre a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo. Na verdade, eu quero só destacar um versículo aqui e refletir com você, fazer aqui um momento de reflexão, de meditação nesta palavra. O verso que eu quero ler está exatamente o verso 50. Jesus diz assim a Jairo. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente. Eu quero apenas destacar estas duas últimas palavras. Não temas, crê somente. Eu quero crer que você conhece este texto que fala sobre a mulher do fluxo de sangue e, enfim, da filha de Jairo. Se você não conhecer, não tem problema. Pegue uma Bíblia, leia dentro desse texto, esse capítulo 8 do livro de Lucas, e você vai entender. Então, partindo do ponto de vista que você conhece a história, eu já quero ir direto ao assunto que está em meu coração para compartilhar com você. Primeiro, eu gostaria de falar sobre esta primeira palavra, não temas. Quando Jesus disse isso para Jairo, Jesus sabia exatamente o que estava dizendo, porque todas as palavras do Senhor Jesus sempre foram com um propósito, sempre foram com um objetivo, sempre não eram palavras jogadas ao vento. Cada palavra do Senhor tinha uma razão. Então, quando Jesus disse isso a Jairo, ele sabia exatamente o que ele estava falando, o que ele queria alcançar. Quando Jesus disse não temas, ele estava dizendo não tenha medo. Isso estava dizendo para Jairo. Vamos meditar um pouquinho, de uma forma bem simples, o porquê Jesus disse não tenha medo ou não temas. Na verdade, porque o medo ele pode fazer muitas coisas na vida da pessoa, pode fazer o ser humano sofrer, pode fazer o ser humano ver coisas que não existem, coisas irreais. A pessoa que tem medo, ela estaciona, ela para. A pessoa por medo, ela deixa de avançar, ela volta, ela, entre outras coisas, dá ouvido a tudo quanto as outras pessoas dizem. E você, de uma experiência, ou de uma forma bem simples aqui para que você venha entender, há pessoas que têm medo de dormir no escuro. Você que está me ouvindo, você que está aí acompanhando, ou você tem alguém na sua família, ou conhece alguém que tem medo de dormir no escuro. Não estamos falando de crianças. De crianças até a gente entende que seja uma coisa natural, normal, mas adultos, pessoas crescidas, amadurecidas, que têm medo de dormir no escuro. E veja bem que se acontecer da energia falhar e escurecer tudo, meu Deus, se soprar um ventinho, bater na janela durante a noite, o coração dessa pessoa sai pela boca. É fantasma, é ladrão, é bandido, enfim. O medo pode fazer isso. Você não é real, mas por você ter medo, você começa a ver, a enxergar, até a ouvir. E eu vou dar um exemplo aqui, até dentro da palavra de Deus. Os discípulos, por terem medo, achavam que Jesus era um fantasma. Ora, você vive vendo fantasma por aí? Claro que não. Nem hoje, nem no passado. Ninguém fica vendo fantasma, não existem. Mas os discípulos viram. Viram a Jesus, mas como não sabia quem era, vindo pelas águas, acharam que era um fantasma. Quer dizer, o medo, o temor. Entre outras coisas, eu tenho aqui uma lista do que o medo pode
nos causar. Mas este é um exemplo que eu dei aí, bem simples, né? E dentro desse texto, desta lista que eu tenho aqui, o medo pode até causar doença e morte. Ora, porque se você começa a ouvir ou a ver coisas que não existem, mas por causa do seu medo, o seu coração vem, como diz a expressão, sai pela boca, e você então pode até ter um infarto, e pode vir realmente trazer a morte. Pode causar sofrimento e angústia mental. Meu Deus, o medo, procure no dicionário o que o medo pode te causar. E você vai entender, ou você vai até concordar com isso que nós estamos dizendo. Eu quero dar um outro exemplo aqui, até um exemplo simples também. Uma família chegou numa cidade de mudança e eles chegaram com um propósito assim: vamos comprar um trailer e vamos vender, vamos começar a negociar, vender lanches, para ter o nosso próprio negócio. E então acharam esse trailer para poder comprá-lo e começar ali. O ponto de partida era comprar o trailer para começar então a fazer estas vendas, essa negociação. Mas por terem medo, mas e se não der certo? A gente vai perder o dinheiro, a gente não vai conseguir. Dizem que a prefeitura vai tirar todos os trailers da cidade. Eu ouvi dizer, quer dizer, já começou aí a dar ouvidos ao que as pessoas estavam dizendo. E até deram o primeiro passo, que foi correr atrás, achar um trailer, vir o preço, dá para negociar, dá, nós temos um valor, nós temos condições, mas buscaram até na prefeitura o que se poderia fazer, o que se tinha que fazer dentro do aspecto documentações, enfim. E passou-se um mês, 2 meses e não fizeram, deixaram o negócio esfriar. O que aconteceu? Não compraram, deixaram de lado, esqueceram por medo de não conseguirem. 4, 5 meses depois, esta família estava passando por uma rua e se depararam lá com aquele trailer. Aí disseram: esse não era o trailer que nós íamos comprar? Sim, é ele. Alguém foi lá e comprou. Passou-se uma semana aquele trailer ali, vimos ele sendo reformado, fizeram uma pintura nele, prepararam o local. Então, o que aconteceu? Chegaram à conclusão de que